Fala DevPro! Renzo Nutitelli aqui na área e eu quero te dizer o seguinte, para você ser um programador web, você não precisa saber todas as propriedades CSS que existem, mas você precisa saber quais são as principais. Por isso, nessa aula eu vou te mostrar quais são as principais propriedades de formatação de texto que você precisa saber. E não existe melhor forma de aprender do que colocando a mão na massa. Por isso, essa vai ser a primeira de 9 aulas onde nós vamos construir uma página profissional de um programador, de um designer de verdade. Antes de começar a aula, vamos para a nossa clássica vinheta. Agora que você está dando seus primeiros passos, fazendo páginas utilizando HTML e CSS, provavelmente você vai cometer várias falhas nesse início e muitas vezes você vai ficar parado horas e horas até descobrir qual é o problema. Para você evitar isso e resolver os seus problemas em apenas 5 minutos, eu criei a comunidade DevPro. Lá você vai ter acesso a um time de instrutores super experientes que vão te ajudar com todas as dúvidas que você tiver durante esse caminho. Para fazer a matrícula, olha, eu estou deixando o link na descrição aqui desse vídeo. Então entre lá para você chegar muito mais rápido na sua primeira vaga com programação web. Bom, como eu te falei, a gente vai fazer uma página profissional e vamos aqui à tela para que você tenha noção de quais serão os 9 passos na construção dessa tela e que você já tenha ideia aqui, olha, do resultado final. Nós vamos fazer a página do web designer chamado Enzo Pascal e nós teremos aqui 9 passos, 3.1, 3.2, 3.3 até o 3.9. Na aula de hoje, nós vamos focar aqui nesse passo 3.1 que eu vou te mostrar aqui na imagem de agora do próprio livro. Ou seja, a gente vai fazer a parte inicial da página, onde está aqui o título, com as cores que se encontram aqui, com a tipografia e também com os tamanhos de fonte. Os passos que você deve seguir estão presentes aqui no livro Rumo à Primeira Vaga, que se você ainda não baixou, eu também deixei aqui ó, na descrição do vídeo para você baixar. Deixa eu reorganizar aqui e eu já deixei o VS Code aberto com os arquivos enzo-passo1.html e enzo-passo1.css que eu já mostrei na aula em que eu ensinei a instalar o VS Code. Se você não viu essa aula, volta aqui nessa mesma playlist da trilha fundamental, a aula anterior a essa daqui, você também vai conseguir ver a instalação do VS Code, caso você ainda não tenha visto. Eu vou incluir o link também aqui na descrição do vídeo. Mas para eu ter o resultado do conteúdo que está aqui em cima, deixa eu até diminuir aqui para caber na tela, tá faltando eu colocar o H2 aqui de cima, porque eu só tenho o H1 aqui embaixo por enquanto. Inclusive, ó, vou clicar com o botão direito, copiar o path desse arquivo e já colar aqui para a gente ver o resultado. Então, olha lá, o Enzo Pascal, inclusive, está em vermelho aqui por enquanto, que foi o resultado que eu coloquei na aula anterior. Vamos alterar as propriedades para que ela fique parecido com o que está aparecendo aqui. Bom, um pequeníssimo detalhe, ou como meu filho gostava de falar, um pequenino detalhe que nós temos nessa página é aqui o título, que está escrito passo 1 como o primeiro passo dessa aula aqui. Eu já vou até trocar aqui, olha, passo 1. E eu recomendo que você efetivamente faça os passos aqui, olha, atualizei, vem na página, atualiza e veja o resultado aqui. Um por um, por incrível que pareça, vai ser mais rápido que você tentar fazer várias mudanças de uma vez só. Bom, para eu chegar nesse resultado, tá faltando o H2. Então eu vou vir aqui no meu código, vou até tirar essa linha aqui que está sobrando em branco, vou colocar aqui a tag H2 e vou colocar o olá, vírgula, sou o, pronto, tá aqui, salvei, venho aqui, atualizo a página e tenho aqui o resultado. Então, eu já estou com o conteúdo, já criei o CSS, o HTML, agora vão faltar as atualizações em cada um desses elementos que está aqui. O primeiro passo que ele pede aqui no livro, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, é para colocar o tamanho das fontes aqui, respectivamente, do H2 e do H1 para 26 e 48 pixels. Então eu vou aqui, olha, clicar no meu CSS porque é aqui que eu vou fazer as minhas alterações. Primeira coisa, eu quero alterar o código de texto do H2. Então eu já vou aproveitar essa estrutura que está aqui em cima, vou colar,
vou colocar aqui o H2, e aí a propriedade para eu alterar o tamanho da fonte é a font size, que do inglês vem tamanho da letra. Aqui eu vou escolher o valor que ele pediu lá, 26 px, ou seja, 26 pixels. Salvei aqui o meu arquivo de CSS, venho para a minha página, atualizo e olha lá, ele deu aqui uma crescidinha. Espero que tenha dado para ver aí. Não fui eu dando zoom in na página, tá? Ó, vou dar zoom in até agora aqui, ó. Isso é o zoom in. Mas aquela hora cresceu porque a gente alterou as propriedades. Lembrando que você pode sempre clicar aqui com o botão direito. Inclusive, me tira aqui de trás, editor, para eles poderem ver aqui, para o aluno que está vendo aqui agora poder ver a aula. E você consegue ver, olha, a propriedade aqui do font size, ó. Eu vou dar um check aqui nela, ó. Ver que ela fica menorzinha se eu não colocar o tamanho de 26 pixels. Bom, a mesma coisa eu vou fazer para o H1, alterando aqui o valor da propriedade, que no livro ele pediu para colocar 48 pixels. Então, vou colocar aqui, olha, 48 pixels, salvo meu arquivo sempre com Ctrl S, e aí, olha, vou atualizar minha página, vamos ver se vai ter alguma alteração aqui no H1, F5, pronto, veja que ficou maior de novo. Pode clicar com o botão direito, inspecionar e tá lá o 48 pixels mostrando aqui a diferença. Inclusive a cor deixou de ser vermelha porque eu tirei aquele color que estava ali. Bom, as cores, a gente não vai parir isso aqui do nada. Me foram fornecidas aqui no livro, inclusive com esse código que se chama código hexadecimal, mas que você não precisa compreender nesse momento como é que chega nesse código hexadecimal aí. O que interessa só é que as cores possuem esse código numérico, que se você copiar ou pesquisar na internet, ele vai apontar os códigos para você. Então, para mudar a cor da fonte, eu vou colocar aqui, olha, o color para o H2, e aí eu vou copiar aquele valor. Deixa eu tirar o 00 que estava aqui antes, e veja que ele já está, ó, no verdinho no esquema. E é isso que o VS Code dá pra gente, inclusive uma paleta de cores pra gente escolher, mas como eu já tenho o código direto, eu não preciso escolher vendo a cor, mas veja que tá realmente parecida com a foto que tem que ficar aqui esta cor. Vamos ver, eu vou salvar o arquivo, atualizar, e olha lá, tá bonitinha aqui a cor naquele verdinho um pouquinho mais claro. Da mesma maneira, no livro pede que você faça o mesmo, dá o código aqui da cor também para o H1. Então, o que a gente vai fazer? A mesma coisa, color, 2 pontos, coloca lá o valor da propriedade, salvo, venho aqui na página, atualizo e veja que ela está naquele azul, meio cinzinha. Não é a minha especialidade front-end, Renzo, eu sou praticamente daltônico para essas cores, mas me parece que ficou parecido com o resultado aqui. Estou confiando no código que foi colocado aqui no livro. Depois, neste passo aqui, ele pede para a gente tirar a serifa, que é uma tradução cabulosa para esses detalhes que existem aqui na letra por padrão. Tá vendo aqui a letra que tem esses detalhes aqui na ponta? O que ele está falando é que na tipografia aqui, olha, não existem esses detalhes nas pontas da letra, se você vê aqui nessa imagem. Se não der para ver aí, não tem problema, vamos conferir como fazer isso aqui agora, utilizando essa propriedade Font Family Sans Serif, que é sem serifa, se fosse traduzir. Vamos lá então aqui no H2, vamos aqui utilizar a Font Family, e aí eu vou colocar aqui o Sans Serif, como foi pedido aqui no livro. Salvo, venho aqui na minha página, vamos ver o resultado aqui quando eu atualizar e pumba, tá lá, fonte sem serifa. Voltando aqui na página, o próximo passo é que o título está em negrito e a gente muda esse aspecto da fonte colocando font rate, que seria o peso da fonte, para negrito, que em inglês é o bold. Então, vendo aqui, olha, ele vai continuar com o serifa, mas eu venho aqui no H1, coloco o meu font rate e veja que ele já vai me dar aqui o autocomplete para o bold. Fizemos isso, vamos ver a diferença aqui agora quando eu atualizar. Pumba, tá lá, font weight, bold. Eu não senti muita diferença aqui, talvez já era o estado que estava antes. Para finalizar aqui a lista de propriedades principais, vamos dar uma olhada aqui no livro. Ele fala que gostaria de deixar o texto centralizado. E ele faz a sugestão para a gente utilizar um mapa mental que está até aqui no livro, com as várias propriedades de texto. Se eu quero alinhar o meu texto no centro, eu dou uma olhada aqui, ó, propriedades de
alinhamento. Tem um text align, que mesmo que você não saiba inglês, né, um align lembra um pouco ali o alinhamento, né? Então aqui, olha, text align e center, center de centro em inglês. Então o que vamos fazer aqui? Vamos utilizar aqui o text align para colocar o elemento aqui no centro e vou repetir também para o H2, porque os dois elementos lá da minha página estão ocupando o centro. Vamos dar uma olhada aqui na página, ó. F5, centralizou. Para isso ficar mais claro, eu vou tirar aqui o DevTools para a gente poder ver aqui a página muito parecido com o resultado esperado para esse nosso passo 1 do exercício em que nós começamos a fazer uma página real para o nosso design, o Enzo Pascal. Mas para você recapitular aqui as propriedades importantes que nós vimos aqui nessa aula sobre formatação de texto. Font size, para alterar o tamanho das letras. Color, para alterar a cor das letras que vão aparecer na sua página. Font weight, o peso da fonte, que serve para você definir se ela vai ficar em negrito, em itálico. Depois, o text align, para colocar a fonte no centro. E também vimos aqui o font family, que nós definimos que não queríamos a serifa em nosso subtítulo da página. Então assim, fica este resumão das principais propriedades de formatação de texto em CSS. E se você começar a ter dificuldade, isso é super normal nesse início. Às vezes você fica horas e horas parado em um problema porque esqueceu de colocar um ponto e vírgula no seu CSS, esqueceu de colocar um seletor correto. Se isso estiver acontecendo com você, vai demorar muito mais para você chegar na sua primeira vaga como programador web. E é justamente para isso que eu criei a comunidade DevPro, para você ter acesso a uma equipe de instrutores com experiência de mercado e eles vão te responder esse tipo de dúvida e vão te destravar em menos de 5 minutos. Por isso você vai chegar muito mais rápido na sua primeira vaga como programador web. O link para a matrícula eu deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo. Até mais e até a próxima aula.